Deste sabadão, temos aqui Fabiana Barroso, Amanda Klein, bom dia para vocês duas. Bom, começo com você, Fabi, sobre essa notícia que a Luciana Verdolim trouxe para a gente diretamente de Brasília, a perspectiva positiva do Ministério da Economia. Eu acho que o Paulo Guedes está fazendo tudo o que ele pode para dirimir um pouco essa tomada, né, da crise que se estabelece já em conjunto vindo da pandemia e agora ainda acumulado com o conflito lá na Ucrânia. Então, é preciso fazer essas medidas. Algumas medidas são só paliativas, como, por exemplo, na mudança dos preços dos combustíveis, mas neste momento eu acredito que ajude. Tem pessoas que, inclusive da minha área de direito tributário, que acreditam que não, mas eu acredito que todo o reaquecimento da economia neste momento é muito importante. A Amanda Klein, em momentos de guerra, como a Verdolim disse, países grandes potências com a economia fechada, realmente o Brasil se torna um bom destino para investimentos? Num primeiro momento, tudo indica que sim, Kalina. Primeiro, bom dia a você, ao Daniel, à Fabi, aos nossos ouvintes e telespectadores da Jovem Pan News. E por que eu digo isso? Porque o fluxo tem sido muito positivo para o Brasil desde o começo do ano, no que se refere aos investimentos estrangeiros. E, num primeiro momento, perdão... E o motivo disso é o seguinte: a gente tem uma alta dos juros, o que torna muito mais atraente para os investidores brasileiros investir no Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, eu estou com alguns números aqui, só no acumulado de fevereiro, a gente tem um saldo positivo de 30 bilhões de reais de investimentos na Bolsa, na B3. E no acumulado do ano, de pouco mais de 62 bilhões de reais. E com esse cenário da Selic, que pode eventualmente chegar a 13%, e no momento em que o Fed, que é o Banco Central americano, ainda não elevou os juros, torna-se muito atraente para o investidor estrangeiro investir bem aqui no Brasil. Um segundo motivo, a Rússia, também faz parte desse grupo de países emergentes que atrai bastante investimento estrangeiro, foi retirada com a guerra do índice MSCI dos países emergentes. Com isso, uma parte do fluxo que era destinada à Rússia deverá vir para o Brasil nas contas dos economistas. Isso pode chegar a mais de $1 bilhão destinados para o Brasil no curto prazo. Você também vê uma alta dos preços das commodities, como o aço, novamente por causa dessa disrupção no fluxo do comércio internacional. Sempre que a Rússia, a Ucrânia, aquela parte do leste europeu, tem uma participação importante em determinados produtos e esse fluxo foi interrompido por conta da guerra. Isso pode beneficiar o Brasil no primeiro momento. Qual é o lado do copo meio vazio? Dos fertilizantes. Sabemos que o Brasil é dependente dos fertilizantes, 20% dessa importação vem da Rússia e ontem houve um anúncio do Ministério de Indústria e Comércio Exterior da Rússia de suspensão da exportação de fertilizantes por causa de um problema logístico, também já afetado pela guerra, porque as transportadoras internacionais não estão fazendo mais esse ponto de contato, esse fluxo logístico para exportar os fertilizantes. Então, o Brasil ganha de um lado, num primeiro momento, atraindo maior fluxo de investimento estrangeiro, e é por isso que a gente tem visto o dólar cair nesses últimos dias, apesar da guerra e também com essa perspectiva de alta da Selic, da nossa taxa básica de juros, mas, por outro lado, perde, porque, por exemplo, se a gente é tão dependente dos fertilizantes da Rússia e a gente tem uma quebra nessa cadeia produtiva, obviamente isso aumenta o custo de produção e pode acabar impactando e refletindo numa inflação maior de alimentos no Brasil e no resto do mundo, claro. E prejudicando também o agronegócio, que aí é o carro-chefe da economia brasileira, não é mesmo, Fabi? Sim, mas pelo menos o que nos disse a ministra Tereza Cristina, existe toda uma organização para não haver a ruptura do fornecimento de fertilizantes e nós temos ainda um parâmetro aí até outubro, o que não é tranquilizante, porque as safras elas são previstas geralmente um ano antes. Então, está se correndo atrás de prejuízo, parece-me também que existe carga embarcada, existe carga também aqui no porto para ser liberada, então existe muita coisa ainda para ser resolvida nesse aspecto. Eu converso com algumas pessoas do setor agropecuário do Brasil e eles estão preocupados, mas menos do que nós que estamos comentando. Existem outras saídas, o próprio Canadá é uma delas, e é por isso também que é preciso agilizar as leis que
que possam depois fazer a mineração, né, desse potássio, e isso é preciso que a sociedade brasileira discuta. Vai demorar um tempo para depois fabricar, mas é importante essa discussão. É importante que isso não seja tramitado e discutido em regime de urgência, como querem os líderes do governo agora, que tramite, porque isso se trata, afinal de contas, de mineração em terras indígenas e tem uma série de consequências, de efeitos nefastos para a comunidade indígena, e isso precisa ser muito bem sopesado e não aprovado de afogadilho num momento como esse. Talvez a primeira alternativa seja, de fato, aumentar a importação de outros países, como Canadá, Austrália, no que diz respeito aos fertilizantes, e se preparar, sim, para um aumento da inflação mundial. O próprio presidente Emmanuel Macron, que, aliás, está num momento delicado, sensível, porque concorre à reeleição em abril, agora na França, e é o favorito, lidera as pesquisas, fez ontem um discurso à nação em que ele diz que os franceses precisam estar preparados para um aumento da inflação. E isso é uma consequência da guerra. Veja, o mundo, ou pelo menos a Ucrânia, não está em guerra e as sanções econômicas não estão sendo aplicadas a países pequenos, como o Irã, a Coreia do Norte ou mesmo o Afeganistão. Elas estão sendo aplicadas à 11ª economia do mundo, que tem uma participação muito importante, principalmente na exportação de alguns produtos, como petróleo, gás, milho, trigo, fertilizantes. São produtos essenciais na cadeia produtiva, na produção de alimentos. Isso pode gerar, por isso que é até importante saber até que ponto vão essas sanções econômicas e o peso delas, porque certamente elas gerarão um resultado, uma consequência perigosa de prejuízo para outras nações e principalmente para a parte do mundo, por exemplo, que passa mais fome, porque você vai ter como consequência um aumento importante do preço dos alimentos e da energia elétrica. Isso vai impactar a Europa, os Estados Unidos, a parte do mundo mais pobre, mais vulnerável, a África, a América Latina, e certamente impactará também a popularidade desses líderes. Até que ponto eles estão dispostos a ir com as sanções econômicas na Rússia, quando isso começar a refletir na popularidade deles dentro de casa. A conferir.